Olá, tudo bem? Graças ao Senhor por mais um tutorial. Este livro agora do Elemento Diário, temos um título muito especial, que é Deus escolheu você. Isso mesmo, Deus te escolheu para algo, para um plano maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho da semana 2, cujo título é Bênção Espiritual nos Lugares Celestiais. Então aqui a gente vai desenvolver um pouco mais este texto, esse tema geral, a escolha de Deus, olhando para a experiência dos Efésios, a experiência do apóstolo Paulo e também dos Efésios que ali absorveram a palavra de Deus, ali na igreja em Éfeso. Deus pôde ter um avanço muito substancial em termos de liderança, de avanço de obra, de missionários sendo enviados. Então nós vamos ver um pouquinho disso nessa semana, tá? Bom, linhas gerais, segunda-feira a gente faz um retrospecto das últimas semanas, os últimos que nós vimos algumas questões muito interessantes. Então é muito importante a gente sempre relembrar, revisar esses aspectos. Depois, de terça a sexta-feira, aí nós entramos um pouco no pano de fundo da igreja em Éfeso. O que era a cidade em Éfeso, quem eram os Efésios, como essa igreja foi gerada. E aí aqui tem alguns detalhes maravilhosos, uns princípios muito bons que o nosso apóstolo Paulo deixou para nós também. O coração dele, a pessoa dele, o que ele fez, como ele enfrentou algumas situações que foram colocadas ali diante dele. E sábado e domingo nós entramos então nos primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2 da epístola de Paulo aos Efésios, tá? Que falam basicamente da pessoa do apóstolo, o apóstolo como ele é enviado, também do conceito da questão de igreja, o que é a igreja, qual que é a base da igreja que Deus preparou para ela, e graça e paz e santificação também nós veremos nesses 2 dias, tá? Então na segunda, o título é O Grande Mistério do Universo, Cristo e a Igreja. Quando nós identificamos e conhecemos esse mistério por meio da palavra do Senhor, isso descortina para nós um monte de sentido na nossa vida. Então, aqui, dentro desse tema geral de Deus escolheu você, nós temos que perceber que nós temos um mistério a ser desvendado na Bíblia, que é Cristo e a Igreja. Tudo na nossa vida está relacionado a Cristo e a Igreja. A escolha de Deus, a que Ele fez, escolhendo você, escolhendo a mim, está relacionado a Cristo e a Igreja. Então, alguns pontos que na segunda-feira nós vamos relembrar. Primeiro, vamos lembrar que a gente vinha do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, e estamos entrando aqui no livro aos Efésios, livro de Efésios. Isso é uma sequência. E logo ao final ali da experiência terrena, vamos dizer assim, do Senhor física, presencial, fisicamente com os discípulos, o Senhor queria treinar os discípulos a viver com base não mais na presença física, mas na presença invisível. Então, nós vemos que hoje, eu e você não temos Cristo, nosso Senhor amado, presencialmente aqui com a gente, mas nós temos a presença invisível dele por meio do quê? Por meio da palavra. Então a palavra profética traz a realidade do que ele é, traz a pessoa dele, traz o sentimento dele, traz as virtudes dele para a nossa vida. Então a palavra, né, o Espírito, aplicando a palavra, o Espírito que traz essa realidade para nós, a gente pode provar e conhecer mais o nosso Senhor. Também outro tema que foi relembrado aqui diz respeito às ofertas de recursos materiais. Um tema que nós não podemos deixar de falar, porque é bênção para nós. Então, certamente o Senhor tem suprido a mim, a você, não é para o nosso mero desfrute, claro, tem uma parcela que é para o nosso sustento, para o cuidado pessoal, mas sem dúvida o Senhor tem nos dado chances de dar algo a mais, além para Ele, honrar o Senhor com nossos bens materiais. Então também esse foi um tema muito forte da semana passada, relembrado aqui na segunda-feira. E por fim, o tema da edificação. Então, a igreja, Cristo, a Ele foi, Deus incumbiu Cristo de edificar a igreja, e eu e você fomos escolhidos também para a edificação da igreja. Essa é a nossa função. E a edificação, a gente vê o final dela, o desejo de Deus, então, com a edificação. Se nós servirmos, se nós pregarmos o Evangelho, nós seremos esses vencedores e nós participaremos deste casamento. Então, Cristo e a igreja é um casamento. As bodas do Cordeiro, que a Bíblia faz menção, Apocalipse 19, então ali nós teremos também participação nesse casamento. Nós nos casaremos com Cristo, que é o nosso Senhor. E essa igreja edificada é ali que gera os vencedores, que é forte, ela está pronta, ela está santificada, ela não tem mácula, ela não tem ruga, ela não tem defeito.
é uma igreja pura, santa, é uma igreja que se preparou, que está com as vestes nupciais prontas para o casamento. E nós, do ponto de vista individual, também precisamos nos preparar, nos santificar por meio da palavra, como nós vamos ver aqui essa semana também, para nos encontrarmos com Cristo, não de qualquer maneira, mas uma maneira preparada. E quando isso acontecer, claro, o Senhor vai arrebatar os vencedores, e aqui fala um pouquinho do final dos tempos, né? Aqui o exemplo também de Daniel, que nós vemos, que é aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, que atinge o pé de uma grande estátua, que é aquela que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele viu, ele sonhou. Então essa estátua representa o governo humano. E essa pedra, ela representa Cristo, a igreja. Por um lado Cristo, mas sem a igreja ele também não consegue ter algo edificado. Então essa pedra vai bater nos pés, na parte mais frágil da estátua, vai virar um grande montão, uma grande montanha. Então isso é a edificação, ali a igreja sendo gerada, sendo a igreja edificada, né, mostrando. Então o governo celestial vai vir sobre a terra, tá? E nós entraremos no milênio. Então vamos lembrar, no final dos tempos teremos a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio desta era é a grande tribulação. Depois dela temos a batalha de Armagedon, tá? Que os vencedores vão vencer junto com Cristo, o anticristo, né? A besta, o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E aí nós teremos 1000 anos juntos já com o Senhor, aqueles que venceram, aqueles que pagaram o preço hoje, estarão por 1000 anos reinando ao lado do Senhor. Durante esse tempo, Satanás vai estar preso e ao final dos 1000 anos ele será liberto para convencer, então, o restante, uma parte das nações que estarão na terra, para se rebelarem contra Deus. E nós teremos a última grande batalha, Gog e Magog, e depois o grande trono branco, que é o julgamento final de Deus. E ali quem não tiver escrito no livro da vida vai para o lago de fogo. E depois disso, Nova Jerusalém, para a eternidade, esse casamento então vai se perpetuar para todo sempre, nada vai nos separar do Senhor. Graças ao Senhor. Esse é um panorama muito rápido, mas é algo que a gente já viu nas semanas anteriores. Vocês podem, inclusive, voltar a esse material para se aprofundar se vocês quiserem, tá bom? Aí, na terça-feira, nós temos aqui um pouco do pano de fundo da igreja em Éfeso, como ela foi formada, como ela foi gerada. Tá? Então, Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, que hoje, se a gente quiser uma referência geográfica, é a Turquia. Então, ali a gente pode ver 3 grandes cidades muito importantes do ponto de vista comercial. Corinto, Éfeso e, desculpa, a outra não é cidade, né? Itália, um país. Então, esses 3 polos, vamos chamar assim, eram muito relevantes ali naquela região para fins comerciais especialmente. Então, ali que Paulo entendeu que tinha um espaço que, por sua relevância comercial, claro que o fluxo de pessoas era muito grande também. Então, Paulo aproveitou essa situação, ele era um estrategista, né, diante do Senhor, para que encontrasse um lugar com pessoas que pudessem ser enviadas daquela região, para outras regiões. Tá? Então ele, como a gente vê aqui, ele montou ali um centro avançado de evangelização e missões. E a ideia dele era que as 7 igrejas da Ásia, né, especialmente aquela cidade que a gente vê em Apocalipse 2 e 3, inclusive fossem levantadas por meio desse centro. A gente crê que essa foi uma intenção que ele tinha também, né, que aquelas igrejas na Ásia fossem levantadas. Isso de fato ocorreu. Então ele permaneceu ali por 3 anos. É um bom período. Paulo não costumava ficar muito tempo nessas cidades, mas ali ele permaneceu por 3 anos. E também Corinto, que era outra cidade próxima. Temos 2 epístolas aos Coríntios, que são relacionadas a esses irmãos e irmãs que viviam em Corinto. Era outra cidade relevante. Ali tinham os Jogos Istmicos, né, que são semelhantes às Olimpíadas de Atenas. Então também afluem muitas pessoas para aquela região. E ali ele encontrou um casal, Priscila e Áquila, que tinham o mesmo ofício de montar tendas. E Paulo trabalhou fabricando tendas junto com esse casal ali também. Importante que eu vou falar aqui, e eu quero que brilhem os olhos de vocês, alguns nomes de pessoas, tanto do ponto de vista positivo como negativo, para a gente tirar lições, tá? Então esse casal, Áquila e Priscila, está aqui a referência, é um casal muito famoso, muito importante, cooperadores do apóstolo Paulo. Espero que hoje o Senhor encontre casais na vida da igreja que cooperam com o apóstolo também, né? E aí,
pela proximidade, pela comunhão que eles tiveram, né, afinidade, Paulo levou Áquila e Priscila para Éfeso também. Tá bom? Isso na segunda viagem. E aí eu tenho um outro nome aqui. Eu falei para vocês que eu vou fazer algumas menções e quando vocês lerem é importante vocês lembrarem desses pontos aqui. Então, lá em Éfeso, nesse período, chegou uma pessoa, um judeu chamado Apolo. Então, esse é um nome para a gente gravar também. E qual é o ponto aqui? Ele aparentemente era uma pessoa boa, ele tinha eloquência, ele falava a palavra de Deus de uma forma que convencia muitos. Mas o problema é que ele não estava alinhado com o falar profético. Ele não estava alinhado com o apóstolo Paulo, com aquilo que o apóstolo Paulo, Deus por meio do apóstolo Paulo, estava fluindo naquela época. Então, o canal usado por Deus para revelar a sua palavra era o apóstolo Paulo. Isso gerou um pouco de confusão nas igrejas, tá? Especialmente Éfeso foi um ponto que Paulo teve que lidar. Então, muito importante a gente tomar cuidado com as distrações, nos mantermos simples, obedientes, fiéis, cúmplices com aquilo que o Senhor tem falado para nós hoje, identificando o canal correto do seu fluir. Tá? Então, na quarta-feira, nós começamos a olhar um pouquinho o relato que está em Atos 19 e Atos 20 também. Na quinta nós vamos olhar. Depois é importante vocês tentarem ler a Bíblia para acompanhar esses relatos aqui. Tá? São muito ricos. Aqui começa com Paulo, né, no versículo Atos 19, 1 a 2 e depois o versículo 8, um pouco do que ele fazia. Ele vivia o Evangelho do Reino. Então, todas as oportunidades que tinha, ele aproveitava para pregar o Evangelho completo, o Evangelho do Reino. E então, Atos, finalzinho aqui, versículo 8, Atos 19, 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então a gente também precisa ter esse hábito de falar para as pessoas das coisas do reino, não perder tempo, aproveitar as oportunidades para tratar das questões do reino. E o reino, ele traz governo de Deus para a vida das pessoas. Então quando a gente vê as pessoas hoje, elas estão debaixo, na verdade elas estão desconexas. Por quê? Porque falta o governo de Deus, falta a ordem de Deus, a determinação de Deus na sua vida. Por isso que quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele olhou para as pessoas e viu que elas estavam aflitas, exaustas, justamente por não terem um sentido na vida por ausência do governo de Deus. Então, quando o governo vem, a ordem, a determinação na vida, há sentido para a vida das pessoas. Por isso o evangelho do reino é tão importante. Tá? E aí o versículo seguinte, Atos 19, 9, fala assim, visto que alguns deles se mostravam, então nessa explanação da palavra que Paulo dava, alguns recebiam, alguns não. Então, alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes. Olha que alerta aqui. Quando nós recebemos a palavra, o evangelho do reino, nós temos que ter fé. Não um coração duro, não descrença, não crítica, mas fé, crer na palavra de Deus. E aqui, pior ainda, falavam mal do caminho, ou seja, dos cristãos da palavra ali, diante da multidão. Então Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então ele saiu da sinagoga, foi para a escola de Tirano, que era um filósofo grego. Ali era muito comum a discussão de filosofia na Grécia, né? Eles gostavam muito desse tipo de situação. Paulo deve ter encontrado algum espaço, alugado algum espaço ali, e ficou discorrendo para ministrar a palavra do Senhor. Então, ali, isso durou por 2 anos. Então, ele ficou nesse lugar por 2 anos. E a gente crê ali, até no Alimento Diário está dizendo, né, que ali ele formou um CEAP, um posto avançado, preparatório de CEAPistas, de comportores, de missionários, para que realmente, aquilo que a gente falou no começo, eles pudessem se expandir ali, expandir a palavra de Deus, o Evangelho do Reino, para toda a terra. Tá? Então o Senhor ali fez milagres extraordinários por meio de Paulo, depois vocês podem ver, confirmando a palavra. E esse coração de Paulo, ele, de pregar o Evangelho, de criar um centro de obra ali, ele deu certo, gerou frutos. Olha só, outro nome que eu vou mencionar para vocês, Epáfras. Então Epáfras, quem foi Epáfras? Nós cremos, pelo relato bíblico, que foi um desses que passou pelo aperfeiçoamento de Paulo ali em Éfeso. Quando a gente olha o livro de Colossenses, tem uma saudação. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vós vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus.
e dele deu testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então Epáfras, aparentemente aqui, foi responsável por levantar Colossos, as igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Então, graças ao Senhor, porque quando nós temos esse coração de gerar pessoas, gerar líderes, gerar missionários, cuidar dos outros, eles também podem expandir a palavra do Senhor e levar isso adiante, né? Graças ao Senhor. Na quinta a gente tem, em Atos 20, mais algumas lições aqui. Aqui Paulo falando um pouco com os líderes, a liderança da igreja em Éfeso. Então, na sua terceira viagem, Paulo saiu de Éfeso, portanto visitou outras igrejas. Depois, em uma terceira viagem, a gente está falando da segunda, na terceira viagem, ao invés de ele descer para Éfeso, ele ficou em Mileto. Talvez por pressa, ele queria ir para Jerusalém, ficou em Mileto e dali ele chamou os presbíteros da igreja em Éfeso. E o relato, a palavra que Paulo fala a eles e que foi relatado por Lucas em Atos 20, é muito interessante. Olha o coração do apóstolo Paulo aqui. Então, Atos 20, versículo 17, né, 17 a 19, a gente pode olhar aqui, acho que até vou acompanhar mais fácil. Tem também no Alimento Diário, tá? O 18 fala assim, ó, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade. Olha o coração dele. Isso é muito importante para mim e para você. Nós precisamos, no trato um com os outros, nos revestir de humildade, com simplicidade. Mesmo Paulo sendo alguém encarregado por Deus, a autoridade de Deus estabelecida aqui na terra, ele tratou todos com humildade, lágrimas e provações. Não era alguém duro, né, firme, severo com as pessoas, mas alguém que era humilde, chorava, estava ali com provações, estava junto com os irmãos, sofrendo junto com eles. Então, essa é uma grande lição, porque ele está falando aqui para os líderes especialmente. Por sofrimentos, provações que me vieram por conta das ciladas dos judeus, tá? Então, quando a gente prega o evangelho, os missionários, nós estamos envolvidos com a palavra de Deus e nós tomamos uma posição séria, nós, a nossa família, de servir a Deus, é claro que vêm as provações. Deus nunca falou pra gente que não ia vir, né? Que não iriam vir. Pelo contrário, em Mateus 10,16, ele fala que os discípulos iam como ovelhas por meio de lobos. Então, ele sabe que a gente vai tocar no território inimigo, mas ele também prometeu que iria nos guardar aqui no mundo. Então, a gente pode confiar com tranquilidade no Senhor que Ele vai nos proteger, mesmo que venham situações pesadas às vezes, né, tristes, nos deixam transtornados por que aconteceu, mas Deus está cuidando de nós se nós estamos sérios, engajados em amar o Senhor, amar a sua vinda. Tá? Depois, no versículo 20, também tem outro ponto muito importante aqui. Ó. Jamais, então Paulo continuou, né? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Então, nós precisamos buscar aquilo que é proveitoso, falar com os irmãos da igreja com coisas que geram edificação. Então, frases de efeito, eloquência, tentar um estudo humano, do ponto de vista humano, de como falar, precisa liberar nosso espírito, precisamos deixar a palavra fluir, pegar a palavra profética e aplicar no dia a dia dos irmãos, trabalhar com essa palavra, a imersão na palavra que nós temos visto mais recentemente, nunca querendo exaltar nós mesmos, querer discípulos, né? Então ser político, algo como do gênero. Não era o coração de Paulo, não deve ser o nosso coração também. Nosso coração, resgatar as pessoas também por meio da palavra. E ali, então, depois tem outras questões aqui também em Atos 20, mas acho que é importante esses dois versículos para a gente gravar bem eles, que sejam nossa realidade também. Né? E então Paulo estava ali no trato pessoal com os irmãos, além de, evidente, estar na escola de Tirano falando, aperfeiçoando, ele também estava de casa em casa, como a gente vê no relato de Paulo também. Falando, tendo comunhão, comendo junto com os irmãos, então vivendo uma vida de igreja normal, que é o que nós hoje também precisamos ter. Temos as conferências, temos reuniões, mas também temos os grupos familiares, temos reuniões específicas para a gente ter cada vez mais comunhão um com os outros. Depois, na sexta,
Ainda em continuação em Atos 20, aqui o versículo 28, também tem outro versículo que é chave para a gente, porque esse versículo fala assim, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então olha a responsabilidade, né, que nós, como líderes, os presbíteros, os diáconos, eles têm responsabilidade sobre a igreja. Então tem que tomar muito cuidado no que eles fazem. Algo pesa sobre eles porque eles estão lidando com a igreja que foi comprada com o próprio sangue de Deus. Esse versículo fala que Deus tem sangue, não é? Então ele comprou. A igreja não é minha, não é sua, ela é de Deus, mas ela está sob gestão e administração dos presbíteros e diáconos. Então precisam com muita dedicação, muita diligência, cuidar um dos outros. Outro versículo também, versículo 24, o coração de Paulo, que é o que ele quer que a gente tenha esse coração também, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, que eu e você possamos buscar essa experiência e ajudar outros a ter essa experiência. Às vezes a gente considera a vida muito preciosa para nós, os nossos bens, nossa profissão, nossas conquistas humanas, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas ideias. Mas que tal a gente buscar diante do Senhor se esvaziar? Senhor, eu não quero considerar nada precioso para mim mesmo. Eu quero ser feliz, como Paulo falou, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Qual é o seu ministério? Enquanto você não identificar e não completar sua carreira e o ministério, não estiver envolvido, o ministério que o Senhor te deu, você não vai conseguir se sentir pleno, cheio. Então, por isso que Paulo teve essa realidade. Para ele, tudo nada mais valia. Ele queria realmente buscar as coisas de Deus. Então, graças ao Senhor, né, pela experiência do apóstolo Paulo. Bom, outro ponto aqui também, né? Entre os versículos 29 e 30, fala dos lobos vorazes que depois iam entrar tentando, não poupando o rebanho. Então são homens, o homem natural gosta de ter discípulos. Não sejamos como esses lobos vorazes. De forma alguma nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus, um dos outros, né? Outro ponto importante que Paulo falou também ali em Mileto para os presbíteros, isso está nos versículos 31 e 33, né? Então, especialmente a questão da cobiça, ele fala assim, ó, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Cuidado com a cobiça, cuidado com a riqueza, com o dinheiro. Nós, às vezes, vemos alguns servos de Deus se desviando por esse caminho, se preocupando com as riquezas, querendo ter vantagem, querendo acumular. Então, vamos tomar cuidado para a gente não cair com a cobiça. Paulo não cobiçou prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. Ele serviu o Senhor com muita simplicidade. E como nós vimos, ele até mesmo produzia tendas para o seu sustento. Ele nem queria depender dos irmãos, né, que ser um ônus para os irmãos, embora isso seja fosse um direito que ele tivesse. Também esse trecho que é muito conhecido, né, mais bem-aventurado é dar que receber, está ali no trecho dos versículos 34 e 36. Então, ali mostra tudo isso, o coração dele de forma muito orgânica, sem uma ambição, sem querendo, né, angariar para ele glória. Ele queria simplesmente que o evangelho do reino fosse propagado, e esse é o nosso coração. Não se importava com belas palavras, com uma grande mensagem eloquente. Você vê que Paulo aqui teve uma conversa com muito coração para os irmãos, né? Não estava muito preocupado em uma métrica, em uma ordem. Ele queria realmente mostrar ali algo muito genuíno que estava dentro dele, tá? Bom, indo para a parte final então, sábado e domingo nós entramos nos primeiros versículos do livro de Éfeso, aos Efésios, né? A Epístola de Paulo aos Efésios. Então, acho que só tem uma pequena cronologia aqui, mostrando na parte inicial do sábado. Paulo escreveu a Epístola aos Efésios em Roma, quando ele estava preso, mais ou menos 64 depois de Cristo. Ali ele teve, além de a Epístola aos Efésios, também escreveu Colossenses, Filipenses e Filemão, tá?
Então foi mais ou menos esse primeiro aprisionamento. Depois ele foi solto e em seguida o Nero, imperador romano, prendeu lá por volta de 67 Paulo, e aí ele já predisse o seu martírio, né? Escreveu a epístola, a segunda carta a Timóteo. Bom, os primeiros versículos então, vamos ler o capítulo 1, versículo 1, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui já temos, em um pequeno versículo, nós temos muita coisa importante aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo não era um apóstolo designado por homens. O apóstolo não é designado por homens, na verdade. Então, um apóstolo, ele é designado por Deus, ele é escolhido por Deus. E Deus, por meio dos seus frutos, dá testemunho de que ele é o apóstolo, por meio da revelação da palavra e dos frutos que são produzidos por meio dele. Então Deus ali dá testemunho. Isso é um alerta para nós, porque ela não depende de escolha humana. Não adianta a gente fazer uma reunião, um consenso e escolher, não, esse aqui. Por quê? Porque nós somos falhos. Nosso coração não é o coração de Deus. Essa escolha é uma escolha de Deus, pela vontade de Deus. Tá? Então, esse é um ponto muito importante em relação a esse primeiro versículo. O que mais que nós temos? Outra parte aqui, aos santos que vivem em Éfeso. Então, esse termo, aos santos, há um entendimento inadequado às vezes, o que é santo, né? Na verdade, santo aqui diz respeito àqueles que foram separados. Então, é a de posição. A gente pode fazer uma distinção entre uma santidade posicional e a santificação posicional, a santificação subjetiva. Então, posicional, você saiu do mundo e foi para a igreja. Saiu do mundo, da império das trevas e foi para o reino do Senhor Jesus. Isso é posição, a sua posição hoje se tornou santa, diferente, separado. Esse é um fato. Quando você crê no Senhor, você é retirado do mundo. Agora, não para por aí. Então, você foi retirado do mundo, mas ainda tem sujeira. Você ainda tem o velho homem dentro de você, você ainda tem natureza terrena dentro de você, no seu interior. Então há um processo agora ao qual você está submetido de santificação interior, subjetiva. É a sua pessoa agora que está sendo transformada, é o seu interior que está sendo transformado. É fundamental esse processo, porque ele muda sua natureza, sua índole. Então, às vezes você não fica surpreso, puxa, como é que eu tenho essa índole tão ruim? Porque a palavra ainda precisa santificar, porque você precisa ainda buscar mais a santificação subjetiva, então, para ter essa alteração interior. Quanto mais a gente prova essa transformação, essa santificação, mais a nossa mente é renovada. A gente pensava em coisas velhas, ruins, vis, mas a gente agora passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que está em Romanos 12, 1 a 2. Então isso vem com a santificação. E no domingo, ainda um pouco mais sobre a santificação, como ser santificado? Subjetivamente. Como eu posso, no meu dia a dia, receber essa santificação, perceber que, olha, eu estou mais próximo do Senhor, eu estou mais puro, aquele elemento, aquela carga natural, aquele homem que é terrível, né, nos atrapalha, nos impede de servir ao Deus adequadamente, nos atrapalha nos nossos relacionamentos, não atrapalha cônjuge, entre filhos, relacionamento profissional, a gente sente que às vezes tem aquele orgulho, aquelas coisas que a gente não quer. O segredo aqui é ser purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então isso está em Efésios, no livro aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Então é mudar a dieta, a gente comer de forma diferente, é buscar palavra e mais palavra, para que aquelas coisas naturais sejam substituídas pelos itens santos, a natureza santa. Então tudo que é tóxico, aquelas toxinas, tudo que é nocivo, seja substituído pelo aquilo que é santo, puro, bom para nós, tá? Então é esse o processo de transformação por meio da Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que nós temos ouvido aqui, que fala no domingo. E também, outro trecho importante que a gente viu aqui, no versículo 1 ainda, ele fala assim, aos santos que vivem em Éfeso. O que isso quer dizer? A igreja em Éfeso
Isso é um ponto muito importante, porque Deus estabeleceu uma base, a base da unidade, que é a igreja. Existe apenas uma no universo, mas do ponto de vista de representatividade, ela tem o seu local, que é a cidade. Esta é a base correta. Então, cada cidade tem uma igreja, por isso que é a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, igreja em Tessalônica. Então, todas as referências às 7 igrejas na Ásia são todas cidades. Então, quando Paulo falou assim que vive em Éfeso, todos os cristãos em Éfeso, todos que receberam a palavra do Senhor, são a igreja em Éfeso. Tá? Claro, temos divisões, infelizmente, segregações, né? Denominações que nos separam, mas quando a gente tem essa base, Deus pode se revelar, se derramar para nós, e nós temos experimentado isso, não por orgulho, com muita simplicidade, mas Deus abriu nossos olhos. Então, graças ao Senhor por isso. E o versículo 2, terminando, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a você que está nos ouvindo e paz também. O que é graça? É presente de Deus. Às vezes a gente vê pessoas gastando tanto esforço, tanto se ajoelhando, subindo escada ajoelhado, fazendo grandes procissões. Mas aqui a gente precisa ver também que Deus quer nos dar a sua vida, a sua pessoa, os seus atributos de graça. Então isso é graça, é presente por meio de Jesus Cristo, por meio do Senhor. E eu não vou ter tempo aqui, mas Isaías 55, 1 a 2, mostra muito esse coração de Deus, representa muito o que é a graça, que é Deus, então, dando todas as suas riquezas, tudo que Ele é, a sua pessoa, tudo, nós não precisamos nada além disso. Tudo que nós precisamos para nos satisfazer, para nos preencher, é Deus. E por meio do Senhor Jesus, por meio do Espírito, que hoje Ele é o Espírito, nós conseguimos ter acesso a essas riquezas. Tá? E quando a graça é abundante na nossa vida, quando a gente flui para as outras pessoas essa graça e produz frutos, o resultado é paz. Então a gente está tudo relacionado. Eu quero paz? Sim, mas eu preciso desfrutar da graça, eu preciso acessar a graça por meio da palavra. Aí eu tenho felicidade, eu tenho paz, graças ao Senhor. Então, como a última frase aqui diz, que o Senhor continue fluindo sua graça continuamente para cada um de nós. Aleluia. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais a palavra de Deus nessa semana e nos vemos numa próxima. Até mais.